Atenção, a história que você está prestes a ouvir é uma obra de ficção. Sente-se ou deite-se confortavelmente, e aproveite a história. A hora de dormir deveria ser um momento feliz para uma criança cansada. Para mim, era aterrorizante. Enquanto algumas crianças podem reclamar por serem mandadas para a cama antes de terminarem de assistir a um filme, ou jogar seu videogame favorito, quando eu era criança, a noite era algo realmente assustador. Em algum lugar no fundo da minha mente, ainda é. Como alguém treinado nas ciências, não posso provar objetivamente que o que aconteceu comigo foi real, mas posso jurar que o que vivenciei foi um terror genuíno. Um medo que, felizmente, nunca foi igualado em minha vida. Vou contar a vocês agora da melhor maneira possível, tirem suas próprias conclusões, mas ficarei aliviado só de desabafar. Não consigo lembrar exatamente quando começou, mas minha apreensão em relação a dormir parecia coincidir com minha mudança para um quarto só meu. Eu tinha 8 anos na época, e, até então, dividia um quarto, muito felizmente, com meu irmão mais velho. Como é compreensível para um garoto 5 anos mais velho, meu irmão eventualmente quis um quarto só para ele, e como resultado, ganhei o quarto nos fundos da casa. Era um quarto pequeno, estreito e estranhamente alongado, grande o suficiente para uma cama e alguns armários, mas não muito mais. Eu realmente não podia reclamar porque, mesmo naquela idade, eu entendia que não tínhamos uma casa grande e não havia motivo real para ficar desapontado, já que minha família era amorosa e atenciosa. Foi uma infância feliz. Durante o dia, uma janela solitária dava para o nosso quintal nos fundos, nada fora do comum, mas, mesmo durante o dia, a luz que entrava naquele quarto parecia quase hesitante. Enquanto meu irmão ganhava uma cama nova, eu ficava com os colchões infláveis de beliche que costumávamos dividir. Embora estivesse chateado por dormir sozinho, estava animado com a ideia de poder dormir no beliche superior, que me parecia muito mais aventureiro. Desde a primeira noite, lembro-me de um estranho sentimento de inquietação se infiltrando lentamente do fundo da minha mente. Eu estava deitado no beliche superior, olhando para baixo, para meus bonecos de ação e carrinhos espalhados pelo tapete verde-azul. Enquanto batalhas imaginárias e aventuras aconteciam entre os brinquedos no chão, não pude deixar de sentir que meus olhos estavam sendo lentamente atraídos para o beliche inferior, como se algo estivesse se movendo no canto do meu olho. Algo que não desejava ser visto. O beliche estava vazio, impecavelmente arrumado com um cobertor azul escuro, cuidadosamente dobrado, cobrindo parcialmente 2 travesseiros brancos e bastante simples. Na época, não pensei muito nisso, era uma criança, e o som que escapava por baixo da minha porta, vindo da televisão dos meus pais, me envolvia em uma sensação calorosa de segurança e bem-estar. Com esse entorno, era difícil não acabar adormecendo. Quando você desperta de um sono profundo para algo se movendo ou mexendo, pode levar alguns momentos para realmente entender o que está acontecendo. A névoa do sono paira sobre seus olhos e ouvidos mesmo quando lúcido. Algo estava se movendo, disso não havia dúvida. Inicialmente, eu não tinha certeza do que era. Tudo estava escuro, quase completamente negro, mas havia luz suficiente vazando de fora para contornar aquele quarto estreito. 2 pensamentos surgiram quase simultaneamente na minha mente. O primeiro era que meus pais estavam na cama, pois o resto da casa estava imerso na escuridão e no silêncio. O segundo pensamento voltou-se para o barulho. Um barulho que claramente me acordara. À medida que as últimas teias de sono desapareciam da minha mente, o barulho assumia uma forma mais familiar. Às vezes, os sons mais simples podem ser os mais inquietantes, um vento frio assobiando através de uma árvore lá fora,
passos desconfortavelmente próximos de um vizinho, ou, neste caso, o simples som de lençóis se movendo no escuro. Era isso, lençóis se movendo no escuro, como se algum dorminhoco perturbado estivesse tentando ficar muito confortável no beliche inferior. Eu fiquei lá, deitado, incrédulo, pensando que o barulho era a minha imaginação, ou talvez apenas meu gato de estimação encontrando um lugar confortável para passar a noite. Foi então que notei minha porta, fechada como estava quando adormeci. Talvez minha mãe tivesse dado uma olhada em mim, e o gato tivesse se infiltrado no meu quarto naquele momento. Sim, deve ter sido isso. Virei-me para encarar a parede, fechando os olhos na vã esperança de que pudesse voltar a dormir. Ao me mexer, o ruído de lençóis, vindo debaixo de mim, cessou. Pensei que poderia ter perturbado meu gato, mas, logo percebi que o visitante no beliche inferior era muito menos mundano do que meu animal de estimação tentando dormir, e muito mais sinistro. Como se alertado e descontente com a minha presença, o dorminhoco perturbado começou a se mexer e virar violentamente, como uma criança tendo um acesso de raiva na cama. Eu podia ouvir os lençóis se contorcendo com crescente ferocidade. O medo então me envolveu, não como a sutil sensação de inquietação que eu havia experimentado anteriormente, mas agora potente e aterrorizante. Meu coração disparou enquanto meus olhos entravam em pânico, explorando a escuridão quase impenetrável. Foi então que soltei um grito. Como a maioria dos meninos jovens faria, gritei instintivamente por minha mãe. Eu conseguia ouvir algo se movendo do outro lado da casa, mas à medida que eu começava a suspirar aliviado achando que meus pais estavam vindo me salvar, as camas beliche começaram subitamente a tremer violentamente, como se agarradas por um terremoto, raspando contra a parede. Eu conseguia ouvir os lençóis abaixo de mim se contorcendo, como se atormentados por malícia. Eu não queria pular para a segurança, pois temia que a criatura no beliche inferior estendesse a mão e me agarrasse, puxando-me para a escuridão. Então fiquei ali, os nós dos dedos apertando meu próprio cobertor como um manto de proteção. A espera parecia uma eternidade. A porta finalmente, e felizmente, se abriu, e eu deitava banhado pela luz enquanto o beliche inferior, o lugar de repouso do meu visitante indesejado, estava vazio e tranquilo. Eu chorei, e minha mãe me consolou. Lágrimas de medo, seguidas por alívio, escorriam pelo meu rosto. No entanto, apesar de todo o horror e alívio, eu não contei a ela por que estava tão perturbado. Não consigo explicar, mas era como se qualquer coisa que estivesse naquele beliche voltasse se eu sequer mencionasse, ou proferisse uma única sílaba de sua existência. Se isso era verdade, eu não sei, mas na infância eu sentia como se aquela ameaça invisível permanecesse por perto, ouvindo. Minha mãe deitou-se no beliche vazio, prometendo ficar lá até de manhã. Eventualmente, minha ansiedade diminuiu, e o cansaço me empurrou de volta para o sono, mas eu permaneci inquieto, acordando várias vezes momentaneamente, ao som de lençóis se movendo. Lembro-me do dia seguinte, querendo ir a qualquer lugar, estar em qualquer lugar, menos naquele quarto estreito e sufocante. Era um sábado, e eu brincava lá fora, muito feliz com meus amigos. Embora nossa casa não fosse grande, tínhamos a sorte de ter um jardim longo e inclinado nos fundos. Brincávamos lá frequentemente, pois grande parte estava tomada pela vegetação, e podíamos nos esconder nas moitas, subir na enorme árvore de bordo que se erguia acima de tudo, e facilmente nos imaginar nas garras de uma grande aventura, em alguma terra exótica e indomada. Por mais divertido que fosse, ocasionalmente meu olhar se voltava para aquela pequena janela, comum, sutil e inofensiva. Mas para mim, aquela fronteira fina era um espelho para um estranho e gélido bolso de apreensão. Do lado de fora, o exuberante entorno verde do nosso jardim, cheio de rostos sorridentes dos meus amigos, não conseguia extinguir a sensação rastejante subindo pela minha espinha. Cada pelo do meu corpo arrepiava.
A sensação de algo naquele quarto, me observando brincar, esperando pela noite em que eu estaria sozinho, ansiosamente preenchido com ódio. Pode parecer estranho para você, mas quando meus pais me conduziram de volta para aquele quarto, naquela noite, eu não disse nada. Não protestei, nem sequer arranjei uma desculpa para não dormir lá. Simplesmente entrei naquele quarto, subi os poucos degraus até o beliche superior e esperei, calado. Como adulto, estaria contando a todos sobre minha experiência, mas mesmo naquela idade, eu me sentia quase bobo falando sobre algo para o qual realmente não tinha evidências. Estaria mentindo, no entanto, se dissesse que essa era a minha razão principal. Ainda sentia que essa entidade ficaria enfurecida se eu sequer falasse sobre ela. É engraçado como certas palavras... Enquanto esse pensamento me ocorria, percebi que meu visitante indesejado havia parado de se mexer. Os lençóis da cama repousavam calmos e inativos, mas foram substituídos por algo muito mais horrendo. Uma respiração lenta, rítmica e ofegante se erguia e escapava da criatura abaixo. Eu conseguia imaginar seu peito se erguendo e caindo a cada respiração sórdida, ofegante e ininteligível. Estremeci, esperando, com toda a esperança, que ela fosse embora sem incidentes. A casa permanecia, como na noite anterior, envolta em um espesso manto de escuridão. O silêncio prevalecia, exceto pela respiração distorcida do meu companheiro de beliche, ainda não visto. Eu estava lá deitado, aterrorizado. Eu só queria que essa coisa fosse embora, me deixasse em paz. O que ele queria? Então algo inconfundivelmente arrepiante aconteceu, ele se moveu. Moveu-se de uma maneira diferente da anterior. Quando se lançou ao redor no beliche inferior, parecia descontrolado, sem propósito, quase animal. Esse movimento, no entanto, era impulsionado pela consciência, com propósito, com um objetivo em mente. Pois aquela coisa deitada ali na escuridão, aquela coisa que parecia determinada a aterrorizar um garoto, calmamente e despreocupadamente se sentou. Sua respiração pesada tornava-se mais alta, pois agora apenas um colchão e algumas frágeis ripas de madeira separavam meu corpo do sopro sobrenatural abaixo. Eu estava lá, e meus olhos cheios de lágrimas. Um medo que meras palavras não podem transmitir a você, ou a qualquer outra pessoa, percorria minhas veias. Eu não acreditava que esse medo poderia ter sido intensificado, mas eu estava tão errado. Eu imaginava como essa coisa apareceria, sentada ali, embaixo do meu colchão, esperando captar o menor indício de que eu estava acordado. A imaginação então se transformou em uma realidade desconcertante. Ela começou a tocar as ripas de madeira onde meu colchão repousava. Parecia acariciá-las cuidadosamente, passando o que eu imaginava ser dedos e mãos pela superfície da madeira. Então, com grande força, ele espetou furiosamente entre duas ripas, no colchão. Mesmo através do estofamento, parecia que alguém havia cruelmente enfiado os dedos no meu lado. Soltei um grito poderoso, e a coisa ofegante, tremendo e se movendo no beliche abaixo, respondeu da mesma forma, vibrando violentamente o beliche como havia feito na noite anterior. Pequenas lascas de tinta caíram sobre meu cobertor, da parede, enquanto a estrutura da cama raspava nela, para trás e para frente. Mais uma vez, fui banhado em luz, e lá estava minha mãe, amorosa, cuidadosa como sempre, com um abraço reconfortante e palavras acalmadoras, que eventualmente dominaram minha histeria. Claro, ela perguntou o que estava errado, mas eu não podia dizer, não ousava dizer. Eu simplesmente repetia uma palavra, uma e outra vez. Mais uma vez, fui banhado em luz, e lá estava minha mãe, amorosa, cuidadosa como sempre, com um abraço reconfortante e palavras acalmadoras, que eventualmente dominaram minha histeria. Claro, ela perguntou o que estava errado, mas eu não podia dizer, não ousava dizer. Eu simplesmente repetia uma palavra, uma e outra vez, pesadelo. Esse padrão de eventos continuou por semanas, se não meses.
Noite após noite, eu acordava ao som de lençóis se movendo. Cada vez eu gritava para não dar a essa abominação tempo para cutucar e sentir por mim. A cada grito, a cama tremia violentamente, parando com a chegada da minha mãe, que passaria o resto da noite no beliche inferior, aparentemente inconsciente da força sinistra que atormentava seu filho todas as noites. Ao longo do caminho, consegui fingir doença algumas vezes e inventar outras desculpas menos do que verdadeiras, para dormir na cama dos meus pais, mas na maioria das vezes eu ficava sozinho nas primeiras horas de cada noite naquele lugar. O quarto onde a luz de fora não se encaixava corretamente. Sozinho com aquela coisa. Com o tempo, você pode se desensibilizar para quase tudo, não importa quão horrível. Eu tinha percebido que, por alguma razão, essa coisa não podia me prejudicar quando minha mãe estava presente. Tenho certeza de que o mesmo valeria para meu pai, mas, por mais amoroso que fosse, acordá-lo do sono era quase impossível. Depois de alguns meses, eu tinha me acostumado com minha visita noturna. Não confunda isso com uma amizade sobrenatural, eu detestava aquela coisa. Eu ainda a temia profundamente, pois conseguia quase sentir seus desejos e sua personalidade, se é que se pode chamar assim, cheia de um ódio pervertido e distorcido, mas também de um desejo por mim, talvez por todas as coisas. Meus maiores medos se realizaram no inverno. Os dias ficaram curtos, e as noites mais longas, apenas forneceram a essa miséria mais oportunidades. Foi um momento difícil para minha família. Minha avó, uma mulher maravilhosamente gentil e amável, tinha deteriorado muito desde a morte do meu avô. Minha mãe estava fazendo o melhor para mantê-la na comunidade o máximo possível. No entanto, a demência é uma doença cruel e degenerativa, roubando as memórias de uma pessoa dia a dia. Logo ela não reconhecia nenhum de nós, e ficou claro que ela precisaria ser transferida de sua casa para um asilo. Antes que ela pudesse ser transferida, minha avó teve algumas noites particularmente difíceis, e minha mãe decidiu que ficaria com ela. Por mais que eu amasse minha avó, e sentisse apenas angústia por sua doença, até hoje sinto culpa por meus primeiros pensamentos não terem sido sobre ela, mas sobre o que minha visita noturna poderia fazer se percebesse a ausência de minha mãe, a presença dela sendo a única coisa da qual eu estava certo de que me protegia do alcance completo do horror dessa criatura. Eu corri para a casa da escola naquele dia, e imediatamente arranquei os lençóis e o colchão do beliche inferior, removendo todas as ripas e colocando uma mesa antiga, um armário com gavetas e algumas cadeiras que guardávamos em um armário onde o beliche costumava ficar. Eu disse ao meu pai que estava criando um escritório, o que ele achou adorável, mas eu estaria amaldiçoado se desse a essa coisa um lugar para dormir por mais uma noite. À medida que a escuridão se aproximava, eu deitava lá, sabendo que minha mãe não estava em casa. Eu não sabia o que fazer. Meu único impulso era vasculhar a caixa de joias dela, e pegar um pequeno crucifixo da família, que eu já tinha visto lá antes. Embora minha família não fosse muito religiosa, naquela idade eu ainda acreditava em Deus, e esperava que de alguma forma, isso me protegesse. Apesar do medo e da ansiedade, enquanto segurava o crucifixo firmemente sob o travesseiro com uma mão, o sono eventualmente chegou, e ao me deixar levar pelo sonho, eu esperava acordar na manhã seguinte sem incidentes. Infelizmente, aquela noite foi a mais aterrorizante de todas. No meio da madrugada eu acordei gradualmente. O quarto estava novamente escuro. À medida que meus olhos se ajustavam, eu conseguia distinguir gradualmente a janela e a porta, as paredes, alguns brinquedos em uma prateleira, e... mesmo até hoje, estremeço só de pensar nisso, pois não havia nenhum som. Nenhum farfalhar de lençóis. Nenhum movimento. O quarto parecia sem vida. Sem vida, mas não vazio. O visitante noturno, aquela coisa indesejada, ofegante, cheia de ódio, que me aterrorizara noite após noite, não estava no beliche inferior, estava na minha cama.
Eu abri a boca para gritar, mas nada saiu. O terror absoluto tinha tirado completamente o som da minha voz. Permaneci imóvel, parado, em choque. Se eu não pudesse gritar, não queria deixá-lo saber que eu estava acordado. Eu ainda não o tinha visto, só podia senti-lo. Estava obscuro, debaixo do meu cobertor. Eu podia ver seu contorno e sentir sua presença, mas não ousei olhar. O peso dele pressionava sobre mim, uma sensação que nunca esquecerei. Quando digo que horas se passaram, não estou exagerando. Deitado lá, imóvel, na escuridão, eu era um garoto assustado e apavorado. Se fosse durante os meses de verão, já estaria claro, mas o domínio do inverno é longo e implacável, e eu sabia que demoraria horas até o amanhecer, um amanhecer pelo qual eu ansiava. Eu era uma criança tímida por natureza, mas alcancei um ponto de ruptura, um momento em que não podia mais esperar, em que não poderia mais sobreviver sob essa abominação íntima e devassa. O medo às vezes pode esgotar você, deixá-lo desgastado, uma casca de nervos deixando apenas o traço mais leve de você para trás. Eu precisava sair daquela cama. Então, eu lembrei, o crucifixo. Minha mão ainda estava debaixo do travesseiro, mas ela estava vazia. Eu movi lentamente o pulso para tentar encontrá-lo, minimizando o máximo que pude o som e as vibrações causadas, mas não pude encontrá-lo. Ou eu o tinha derrubado do beliche superior, ou ele tinha, eu nem conseguia suportar pensar nisso, sido tirado da minha mão. Sem o crucifixo, eu perdi qualquer senso de esperança. Mesmo em tão jovem idade, você pode ter uma consciência aguda do que é a morte, e sentir um medo intenso dela. Eu sabia que ia morrer naquela cama se ficasse lá, dormente, passivo, sem fazer nada. Eu tinha que deixar aquele quarto para trás, mas como? Deveria pular da cama e esperar conseguir chegar até a porta? E se fosse mais rápido do que eu? Ou deveria sair lentamente da beliche superior, esperando não perturbar meu estranho companheiro de cama? Ao perceber que não se mexeu quando me movi, tentando encontrar o crucifixo, comecei a ter os pensamentos mais estranhos. E se estivesse dormindo? Ele mal tinha respirado desde que acordei. Talvez estivesse descansando, acreditando que finalmente tinha me pegado. Que eu estava finalmente em suas garras. Ou talvez estivesse brincando comigo. Afinal, tinha feito isso por inúmeras noites, e agora comigo sob ele, pressionado contra meu colchão sem minha mãe para me proteger, talvez estivesse esperando, saboreando sua vitória até o último momento possível, como um animal selvagem saboreando sua presa. Tentei respirar o mais superficialmente possível, e, reunindo cada grama de coragem que podia, estendi lentamente minha mão direita, e comecei a descascar o cobertor de mim. O que encontrei sob essas cobertas quase parou meu coração. Eu não vi, mas, à medida que minha mão movia o cobertor, ela encostou em algo. Algo liso e frio. Algo que parecia inconfundivelmente uma mão magra. Eu prendi a respiração aterrorizado, pois tinha certeza de que agora devia ter percebido que eu estava acordado. Mas, nada. Ele não se mexeu, parecia morto. Depois de alguns momentos, coloquei minha mão cuidadosamente mais abaixo na manta e senti um antebraço fino e mal formado. Minha confiança e meu senso quase distorcido de curiosidade cresceram à medida que avancei para um músculo do bíceps desproporcionalmente maior. O braço estava esticado, deitado sobre o meu peito, com a mão descansando no meu ombro esquerdo como se tivesse me agarrado enquanto eu dormia. Percebi que teria que mover esse apêndice cadavérico se tivesse a esperança de escapar de suas garras. Por algum motivo, a sensação de roupas rasgadas e esfarrapadas no ombro deste invasor noturno me paralisou. O medo mais uma vez aumentou em meu estômago e em meu peito, enquanto eu recolhia minha mão com nojo ao tocar cabelos desgrenhados e oleosos. Não consegui me obrigar a tocar seu rosto, embora eu me pergunte até hoje como seria. Meu Deus, ele se mexeu.
Ele se mexeu. Foi sutil, mas seu aperto no meu ombro e pelo meu corpo se fortaleceu. Nenhuma lágrima veio, mas Deus, como eu queria chorar. Enquanto sua mão e braço lentamente se enrolavam em mim, minha perna direita roçou na parede fria em que a cama encostava. De tudo o que aconteceu comigo naquele quarto, isso foi o mais estranho. Eu percebi que essa coisa agarrada e rançosa, que tirava grande prazer de violar a cama de um menino, não estava inteiramente em cima de mim. Ela estava saindo da parede, como uma aranha atacando de sua toca. De repente, seu aperto passou de um aperto lento para um aperto repentino. Ele puxou e arranhou minhas roupas como se estivesse assustado com a ideia de que a oportunidade logo passaria. Eu lutei contra isso, mas seu braço emaciado era forte demais para mim. Sua cabeça se ergueu, contorcendo-se sob o cobertor. Agora percebi para onde ele estava me levando, para dentro da parede. Lutei pela minha vida, chorei, e, de repente, minha voz voltou para mim, gritando, berrando, mas ninguém veio. Obrigado por acompanhar a história até aqui. Não se esqueça de curtir e se inscreva no canal para poder acompanhar o resto dessa história e muitas outras.